E fala que pela fé esses homens fizeram o sobrenatural, não porque eles eram fortes, mas eles confiaram no Senhor. E se você confia em Deus, Deus faz o sobrenatural. Então Moisés, pela fé, no versículo 24, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Eu já preguei essa mensagem no Jabu. Preferindo ser maltratado, recusou ser filho de Faraó, do homem mais poderoso da terra. Não quero. Mas você vai morar no palácio? Não quero. Pela fé, Moisés, quando homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e a usufruir os prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas, considerou o sofrimento em Cristo maior riqueza para ele. Que maravilha! Moisés não tinha esse texto para ler nas suas mãos. Ele não tinha essas riquezas que nós temos. Ele precisava conhecer a Deus, porque ele não tinha isso nas suas mãos. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Quando você contempla o galardão, você não precisa de riqueza, não precisa de lugar. Estava lá, tudo nas mãos para poder desfrutar. Recusa tudo isso por causa do galardão. Pela fé ele abandonou o Egito. Não quero viver aqui. Não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pastor, comece a enxergar o invisível aqui no anil. Tá? Deus não parou aqui. Deus não parou aqui. Comece a enxergar. Deus vai te mostrar. Permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, no versículo 28, ele celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho. Não foi fácil. Teve que dar o primeiro passo. Teve que colocar o pé na água. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Que Deus abençoe a sua leitura. Os irmãos podem se assentar. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Agradeço aí o coral, né, por estar aqui. O livro de Hebreus, queridos, o autor, ninguém sabe com certeza o escritor, mas, na verdade, o Espírito Santo usou o autor para escrever esta epístola, para falar que Deus envia as mensagens aos seus servos, uma revelação completa daquilo que Deus queria fazer. Para nós não entendemos. O texto aqui vai dizer que Moisés tinha que enxergar o sobrenatural de Deus. E ninguém pode servir a Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não existe vida cristã sem fé. Não existe, não está bom aqui. Não, Deus só vai parar aqui. Não, Deus não vai parar conosco. Deus não vai parar. Eu falei domingo sobre as provações que Deus deu a Abraão, né? E a cota de Abraão foi uma cota pesada. Deus fez com Abraão porque Abraão foi caminhando acreditando em Deus. Se você caminhar com Deus, Deus vai longe com você. Se você parar, Deus vai parar. Deus tem uma cota para chegar à sua vida, né? Ele tem uma cota e Ele quer que você vá superando.
Esses homens de fé que estão na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, vai nos mostrar que esses homens acreditaram em Deus, sabia que Deus podia ir além. Entende? Então, às vezes eu fico até com medo de falar ao pastor e colocar o pastor num momento difícil, né? Mas minha boca se encheu quando eu parei com o carro e disse para ele que eu quero tirar ele daqui. Entende? Então, e ele vai ter que colocar o pé na água. Está tudo bonitinho, ar-condicionado, tudo banquinho, está tudo bonitinho, mas Deus quer fazer mais. Deus quer fazer mais. O autor nos fala que Jesus é a revelação completa de Deus. E ele mostra aqui, ele caminha com Moisés. Moisés estava enxergando isso aqui, irmãos. Nesse capítulo 11 aqui, o autor vai nos falar de heróis da fé, pessoas do Antigo Testamento que foram despertadas na fé, que acreditaram, caminharam com Deus. Deus podia ter feito muito mais. A galeria dos heróis da fé podia ter mais feitos. Mas Deus nos respeita, Ele não nos afronta, Ele não nos empurra. Se você parar, Ele diz, eu queria que você fosse mais. Vocês podem ficar aqui até a volta de Jesus, adorando e servindo a Deus. Mas Ele quer fazer mais. Ele quer glorificar o nome dEle. Não quer glorificar o pastor nem a Nova Vida, quer glorificar o nome dEle. E não coloque limites para Ele, mas será. O nosso problema é o será. Nós vemos aqui nesse capítulo 11, você fica extasiado por ler Hebreus 11, não é? Mas eu quero dizer que a lista aqui poderia ser bem maior. Existiram homens que poderiam estar aqui. Não somente esses, mas homens que não acreditaram no Senhor. E esses homens que também estão aqui, que Deus relata aqui, que você fica extasiado quando viu o que Deus fez nessa galeria, Deus podia ter feito mais. Deus podia ter feito mais na vida de Abraão, de Moisés. Isso aqui é apenas para você enxergar o que Deus pode fazer. O problema é que nós limitamos a Deus e limitamos a nossa fé. Vou repetir, o problema é que nós limitamos a Deus e limitamos a nossa fé. E nós não acreditamos que Deus pode fazer. Neste capítulo, queridos, nós vamos ver que Abraão, desculpe que eu vou falar, eu estou pregando na igreja sobre Moisés e Abraão, então vou trocar um pouquinho mais. Se eu consertar, consertei, senão vocês já sabem quem é Moisés, porque eu vou falar de Moisés e de Abraão. Mas nós podemos ver que ele foi abençoado, pais crentes não conviveram com ele, mas tentaram influenciar na vida dele. Os pais podem e devem influenciar na vida dos filhos. E se não conseguir? Foi o caso aqui. Deus tem um propósito, irmãos. Você precisa fazer a sua parte, saber que Deus espera que você influencie na vida dos seus filhos, e é isso que Ele quer. Ele teve logo a sua escola da fé. Ele começou a ser trabalhado por Deus na vida de Moisés. Nós vemos aqui 3 grandes temas relacionados aqui nessa caminhada de Moisés. O primeiro foi quando ele recusa os prazeres desta vida pela fé. Ele está mostrando que Deus realmente poderia dar a ele mais, o galardão. Ele não enxergou o palácio real, ser filho do homem mais poderoso da terra, ele não quis, também não teve medo da sua afronta, ele tinha uma convicção, ele tinha uma firmeza no seu coração. Para servir a Deus, você tem que ter convicção, tem que ter certeza, porque ele prefere, a recusa dele foi o que marcou a sua fé. Deus disse, eu quero esse homem para mim, porque ele poderia ficar no palácio,
desfrutar de riqueza, comida, ele poderia evitar muitos problemas. Mas Moisés não veio com esse objetivo. Deus tinha algo a realizar na vida dele, né? E nós vemos aqui no versículo 24 e 25 a recusa dele, né? Depois nós vamos ver o sofrer, se identificando bastante com Jesus, porque Jesus, ele veio obedecer o Pai, e ele veio, obviamente, veio sofrer por este objetivo. Ele prefere ser maltratado com os seus irmãos, entende? Ele não quer saber o que ele poderia desfrutar. Hoje em dia, nós vemos muito, as igrejas pregando sobre a teologia da prosperidade. Vem a Cristo para receber, para ter carro novo, para comer bem, para ter roupa boa, para se ver. Não, irmãos, nós vemos a visão do reino de Deus no Velho Testamento e também no Novo, porque Paulo também trocou esta vida, e ele mostra lá o seu sofrimento por causa do Evangelho. Então, Paulo desfrutou os dois lados, Moisés também. Paulo desfrutou o outro lado, ele perseguia o povo de Deus, e Moisés também desfrutou. Eles não trocaram porque não sabiam. Ele sai de um estado de vida, lá no palácio, para sofrer lá fora, com o povo de Deus, passando necessidade. Por quê? Você nunca pode esquecer, porque ele enxergava o galardão. Ele que enxergava, as coisas estavam na mão dele, poderia ter uma vida boa, mas ele disse: não é isso que Deus tem para mim, não é essa a minha missão. Qual é a tua missão? O que você deseja para a sua vida? O que a igreja do Anil deseja para a sua vida? O que vocês querem? Moisés, ele diz: eu não quero esta vida, eu não quero esses prazeres. Nós podemos observar aqui o desejo desse homem. Esses temas aqui que nós vemos, muda tudo. A recusa pela fé, o sofrer o opróbrio pela fé, e no final a recompensa. Qual é a recompensa? Depois que Moisés acabar o seu ministério, então agora ele volta para o palácio porque ele merece. Ora, ele saiu do palácio para servir o povo de Deus lá no deserto. Então, depois que acabar o desafio, agora Moisés vai voltar. Não passa daí. O que tem aqui? Tá bom. Hã? Eu sou magrinho, tá bom. Entende, meus irmãos? Deus não vai devolver o palácio para Moisés. Depois que Moisés acaba a sua missão, Deus não vai devolver. Volta, Moisés, agora você merece, você me obedeceu, volta para o palácio. Não, ele continua fazendo a vontade de Deus. O problema é que você precisa enxergar o teu galardão, você precisa enxergar a quem você ama, quem você entregou a sua vida, e dizer para ele: Senhor, que se cumpra em mim o teu querer. Moisés não está fazendo aqui chorando. Paulo também, quando ele fala do seu sofrimento pelo reino, ele não está chorando, ele não está fazendo a obra de Deus reclamando, entende? Não, ele está satisfeito por conseguir enxergar. Essa recusa dele pela fé, irmãos, nós podemos ver que leva ele a recusar aquele tipo de vida. Para servir a Deus, você precisa recusar o estado de vida que você vive. Você sempre vai estar numa posição de recusar esse mundo para servir a Deus. É assim que se serve a Deus. Entende? Nós não podemos ficar esperando os prazeres transitórios da vida. Não. Você sempre será provado. Como Abraão, como Moisés, como qualquer homem esses homens que estão aqui na galeria dos heróis da fé, Jacó, José, todos eles tiveram a sua cota de provação, a sua cota de fé, mas estava no coração deles. Peça a partir de hoje: Senhor, abre os meus olhos
para que eu possa enxergar mais a minha vida cristã. Eu não quero viver os restos do meu dia reclamando, que eu passe pelas aflições, pelas lutas com gozo no coração. O texto aqui está muito claro, irmãos. A sua fé levou Moisés a dizer não para o mundo e escolheu se identificar como aflito de Deus, como um filho de Deus. Ele disse: eu quero estar lá com os meus irmãos. Esta expressão aqui, irmãos, a transitórios do pecado, não se refere somente à lascívia, mas se refere também de uma vida errada. Você precisa saber discernir a vida errada, as coisas que aborrecem a Deus e que agradam a Deus. A vida cristã é constantemente, você precisa pedir a Deus que te dê entendimento. O termo, como eu disse lá na igreja, que nós usamos hoje em dia na sociedade, bem-sucedidos. Quem é uma pessoa bem-sucedida? É o que todo jovem, é o que todo ser humano procura. O que é ser bem-sucedido? Vamos lá, pensa comigo. O que é ser bem-sucedido? Ser bem-sucedido na visão mundana não é servir a Deus. Ser bem-sucedido é ter uma casa boa, é ter uma vida boa, um salário bom, ganhar muito bem, porque até aí também não será suficiente. Interessante que nossos valores, aí quando a gente chega num bom emprego, num bom salário, tem casa, tem carro, a gente não para. Se a gente conquistou até aqui, daqui em diante a gente quer mais. Por que não ser assim para Deus? Por que eu também, ao conquistar os valores do reino de Deus, eu também não desejo crescer? Porque só no mundo eu tenho prazer de crescer, eu quero ser bem-sucedido. Eu quero fazer vocês enxergar o que é ser bem-sucedido no mundo. Esses prazeres transitórios que Moisés disse, não quero, entende? Porque ele poderia cumprir a sua missão, e volta a dizer, ele não queria mais voltar a Faraó. Faraó, fica com o seu palácio, fica com a sua riqueza, porque eu vou viver para Deus. O que você quer? Ser bem-sucedido no mundo ou ser bem-sucedido para Deus? Domingo eu falei que Abraão, todos ignoraram a vida de Abraão. Ló escolheu ir para Sodoma e Gomorra, ele escolhe ir para lá. Como é que ele sai de lá? Ele sai de lá corrido. Sodoma e Gomorra estava sendo destruído, e ele não ficou, porque o anjo disse, pega na minha mão e vamos embora, rapaz. Ele ainda ficou dizendo, não, pegando fogo, tudo destruído. Ele disse, não, vamos embora, rapaz. Ele não consegue nem enxergar que aquele lugar que ele tanto tinha no coração era um lugar excelente aos olhos humanos, um lugar bom. Ninguém podia esperar que Sodoma e Gomorra ia ser destruída. Pense um pouquinho nessa noite, o que é ser bem-sucedido. Pense nisso, porque este homem aqui, Deus honrou. Abraão também. Eu falei no texto que Abraão era dono de terras. Domingo eu falei, Abraão tinha gados, tinha plantação, tinha 300 funcionários. As pessoas dizem, eu não tenho tempo, pastor, de estar na igreja, a minha vida é muito corrida. Eu fico pensando, Abraão sempre tinha tempo para Deus. Sempre tinha. Quando Abraão foi visitado pelos 3 anjos, 2 anjos, um era Jesus, ele foi visitado, ele estava lá na sua tenda buscando a Deus, um homem cheio de compromissos, de resolver, da orientação para os seus criados, 300 trabalhadores que trabalhavam para ele, e ele tinha tempo de sobra para Deus. Tempo quem faz somos nós. Estou falando de valores do reino de Deus aqui, irmãos. Vamos acabar com isso. Não tenho tempo. Você tem 300 funcionários? Você tem terras com milhares de gados? Pensa nisso, meu irmão. Nós temos que pensar.
O pregador vem aqui não para agradar, ele vem aqui para incomodar. Não sei se eu vou voltar aqui, porque primeiro o pastor vem aqui para dizer que a gente vai sair daqui. Meu Deus. Primeiro ele vem para dizer aqui, em pleno Natal, vocês vão sair daqui. Depois ele vem aqui para dizer que ser bem-sucedido, na minha visão, não é correto. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que eu falei sobre 3 grandes temas desse capítulo. Número 1 é a recusa de Moisés. Segundo é o sofrer opróbrio por amor a Deus. E terceiro é a recompensa da fé. A fé sempre tem recompensa, mas não a recompensa que nós queremos. Não. Abraão não estava nem um pouco preocupado. O lugar que Ló disse que vou me dar bem, vou crescer lá, estava pegando fogo. Entende? E Abraão continua. O que Deus prometeu, rapaz, você vai crescer muito. Fica aqui. O povo não quer esse lugar aqui. Eu vou fazer deste lugar aqui um oásis para você. Aqui você vai crescer e vai prosperar. Mas as pessoas estavam indo para onde? Sodoma, Gomorra, né? Tinham prazer no Egito. O lugar bom é o lugar onde Deus é glorificado. Entende? Há 34 anos, quando o bispo Roberto me chama, eu já tinha sido pastor de Rocha Miranda, Pavuna e São João, né? E ele disse, você vai para o Jabu. Eu me lembro que um pastor disse, rapaz, Jabu, vocês conhecem aquilo lá? Lá tem 5 áreas perigosas, é um lugar perigoso para a Zona Oeste. Eu falei assim, rapaz, Deus está mandando, eu vou. Eu peguei a chave, eu estava comprando o galpão na Rua dos Rubis, 1715. Era um galpão que dá 10 igrejas dessas. Eu estava comprando a área. Senhor Arésio era o proprietário. Arésio Ladeira. Eu fui lá na imobiliária sem um tostão no bolso e disse, senhor Arésio, eu quero comprar esse galpão. Tá bom. Aí eu cheguei para si, o senhor tem quanto? Eu disse, eu não tenho nada, mas não quero mais pagar aluguel aqui não, eu quero comprar isso aqui. Ele era dono da metade de Rocha Miranda. Se pastor, passa no meu escritório, diz lá para elas, assim mesmo, quanto o senhor pode pagar? Foi quando Deus me provou. O bispo me chama lá na sede e diz, você está indo embora de Rocha Miranda, estou te tirando de lá. Eu podia dizer para ele, mas bispo, eu estou comprando a igreja de Rocha Miranda. Ele disse, pois é, mas Deus mandou tu sair de lá. Eu peguei a chave e está aqui. Você vai para o Jabu, está aqui as cartas que me escreveram. Está aqui. Cadê o endereço? Não tem igreja, não tem nada. Eu disse, do nada Deus faz tudo. Tenha certeza disso, meu irmão, do nada Deus faz tudo. O Jabu e mais essa galeria dos heróis da fé, Deus continua fazendo grandes coisas. Ele continua fazendo grandes coisas e Ele quer fazer com você. Não só Moisés, nem Abraão, nem Jacó, nem José. Esses heróis aqui é apenas uma inspiração, e eu já disse, Deus podia fazer mais com eles, mais com Abraão. Deus faz infinitamente mais de coisas o quê? Que nós pedimos ou pensamos. Ah, mas esse tipo de fé não é para mim não, pastor, eu estou aqui. Poxa, você quer crescer tanto no mundo, você quer fazer faculdade, quer fazer pós, e quer crescer, é bom, não tem nenhum pecado nisso. Mas por que você não tem no coração esse desejo de crescer para Deus também? Por que você não tem força de vencer o pecado? Porque o texto vai dizer aqui que ele venceu os prazeres transitórios.
ele disse não ao pecado, ele disse não à fama, ele disse não à vida boa, né? Ser bem-sucedido para Moisés é agradar o coração de Deus. E se você buscá-lo em primeiro lugar, ele vai fazer maravilhas. O reino em primeiro lugar a gente sabe disso. Por que não faz? Por que a gente sempre coloca as coisas na frente? Quando o anjo chega lá para Abraão, né, para dar notícia que Isaac ia nascer, ele se levanta e dá um pulo, estava com mais de 80 anos, e ele disse, eu vou oferecer o melhor. Sempre rico, já riquíssimo, ele sempre estava pronto para servir a Deus. Sempre, sempre. Irmãos, está aqui na Bíblia. Essa disposição de fé, de servir a Deus, é o que Ele quer. Né? E a nossa pergunta, como eu disse domingo, é essa: por que Deus está demorando? A gente nunca fala. Por que eu estou demorando? Por que eu demoro? Porque Deus está pronto para fazer, Ele é Deus. Não é questão, não é porque as coisas estão demorando na minha vida. As coisas não estão demorando. Nós, eu e você, nós, que demoramos para atingirmos o que Deus está torcendo por nós, porque Ele torce por nós. Deus, Ele torce por nós, então Ele fica esperando. E Ele sabe que muitas pessoas, se Ele der, a gente vai abandonar Ele. Se Deus te der uma casa, um casarão em Búzios com piscina, sabe o que você vai fazer? Domingo de solzão? Vai chamar os amigos. Tchau, pastor. Todo final de semana você vai estar em Búzios. Vou não, pastor. Vai. Eu também sou tentado aí. Pastor Carlos, prega aí que eu vou para Búzios. Eu não quero casa em Búzios. Eu quero servir a Deus. Existem muitas coisas que Deus não vai nos dar, porque Ele vai te perder. Ele não quer isso. Ele quer andar contigo, então Ele vai testando. Ele falou, vamos ver onde Abraão vai comigo, vamos ver onde Moisés vai comigo, vamos ver onde Jacó vai comigo, José, vamos ver onde eu, o pastor e todos nós vamos com Ele. Meus irmãos, como é gostoso servir a Deus. O problema é que você saiba discernir o que é ser bem-sucedido para as coisas deste mundo e para o reino de Deus. Primeira Coríntios. É importante a gente ler essas coisas. Vá lá comigo. 2 Coríntios. O opróbrio de Paulo, nós falamos sobre o opróbrio de Moisés, né? Aqui está o opróbrio de Paulo, no capítulo de número 11 de 2 Coríntios, 2 Coríntios 11, 23. São ministros de Cristo? 2 Coríntios 11, 23. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalho, muito mais em prisões, em açoites, em medida, sem medida, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes,
Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de patrícios, em perigos de gentios, em perigo da cidade, em perigo no deserto, no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalho, fadiga, vigília, muitas vezes, em fome, sede, em jejum, muitas vezes, em frio, nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. O cara está sofrendo tudo isso, mas a preocupação dele estava no reino. Esse homem não foi criado na igreja não, gente. Ele não era crente de berço não. Ele perseguia a igreja, ele odiava a igreja. E agora ele podia dizer assim, ao passar por isso, sabe uma coisa? Eu vou voltar. Aquela vida que eu tinha era respeitada. Eu passava, todo mundo me respeitou. Agora querem me apedrejar, fazer coisas ruins, porque Paulo era brabo, né? As pessoas tinham medo de Paulo. Agora ele se torna crente e as pessoas abusam. E sabe uma coisa? Não vou sofrer esses opróbrios todos, não. Eu vou voltar. Eu vou ser aquele Paulo que era respeitado, que as pessoas se curvavam, tinham medo de mim. Não. Ele diz aqui, o texto sagrado está nos falando, coube a Sociedade Bíblica do Brasil intitular os sofrimentos de Paulo por amor ao Evangelho. E nós vemos aqui Moisés. Esses homens estão dizendo aqui que eles passaram por isso porque eles tiveram a visão do galardão. Eles conseguiram enxergar o que Deus podia fazer em suas vidas. Entende, irmãos? Eu quero dizer nesta noite para os irmãos que a nossa recompensa não é voltar para o palácio, como Moisés poderia dizer, bom, já acabei a minha missão, agora eu vou voltar para o palácio, vou viver lá na piscina do palácio, vou comer coisa boa, vou ter roupa boa, acabou o sofrimento, porque eu fui fiel. Não. Ele quer que Deus termine o que começou na vida dele. Porque ele sabe que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Parece que cada um de nós temos uma recompensa que nós estamos colocando aqui no quadro. Essa vai ser a minha recompensa. Nem Paulo, nem Moisés. Ele dizia, Senhor, a nossa recompensa é servir a Deus e saber que Deus vai cuidar de nós. Deus é um Deus bom. Entende? É um privilégio, tanto Paulo como Moisés, sofrer por amor o reino de Deus, sabendo que no final Deus tem o nosso galardão. O nosso galardão, irmãos, é a coroa da vida, é Jesus, é viver para Deus. Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar de nós. Nós podemos ver aqui, queridos, essas três grandes temas aqui, desse capítulo 11, né? Nós vemos aqui, tanto o sofrimento de Paulo como de Moisés, mas eles sabiam que eles iam concluir o que Deus precisava realizar através deles. Entende? Deus tem um propósito, Deus tem uma cota na minha e na sua vida, e Ele espera que nós venhamos cumpri-la com prazer, com alegria, não chorando, não lamentando, meu Deus, que vida, não, irmãos. Precisamos enxergar o invisível de Deus, não enxergar o que nós estamos, estou servindo a Deus porque eu quero isso. Tem sido assim a vida cristã em nossos dias. Pastor, eu estou servindo a Deus porque eu quero isso, isso e isso. Deus não quer que você coloque para Ele o que você quer. Entende? Nós precisamos dizer para o Senhor, Pai, estou aqui para cumprir e faz da minha vida o que queres. Porque os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Entende? Então eu posso aborrecer o coração de Deus. Então eu quero fazer a vontade do Pai.
Eu sei que Deus tem o melhor para a minha vida. É um privilégio ser escolhido por Deus. É um privilégio Deus dizer: meu filho, vai lá e honra o meu nome. Nós não vamos ver aqui, irmãos, tudo que Paulo queria. Aliás, ele disse: eu considerei isso tudo perda, refúgio por amor a Cristo. Os valores para a nossa vida, tudo perda, refúgio. A nossa vida, irmãos, é agradar o reino de Deus. Esse capítulo 12 aqui, mais adiante, vai falar sobre os 10 paradoxos do reino de Deus, coisas que nós não entendemos, né? Nós não entendemos que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. As coisas concernentes ao reino de Deus é loucura. A gente não consegue entender, mas temos que servir a Deus mesmo sem entender, sabendo que Deus quer o melhor para a nossa vida. Deus quer o melhor para a sua vida. Deus quer o melhor para a sua vida. Procure dizer: Senhor, por que eu estou aqui? O que queres de mim? Entende? Deus não forçou a Paulo. Paulo poderia desejar voltar para a vida antiga dele e não voltou. Moisés também poderia dizer: bom, já passei por tudo isso, Paulo, eu já sofri tudo isso, agora eu mereço. Não, eles continuaram servindo a Deus. E o bom é saber, irmãos, que Deus sempre tem o melhor. E Ele sempre tem o melhor do que você está imaginando. Talvez você tenha um propósito, um alvo na sua vida. Entende, irmãos? Ele tem além do que você colocou para Ele. Entende? Só que Ele não revelou a Moisés, não revelou a Paulo e não vai revelar a ninguém. Né? Eu quero ficar aqui, eu quero parar por aqui, falando sobre esses 3 grandes temas na vida, não somente de Moisés, mas na vida de Abraão, e todos esses, eu podia ficar aqui uma vigília falando de José, falando de Abraão, de Jacó, né? Fazendo uma vigília falando do que Deus trabalhou na vida desses homens. E o nosso processo de hoje em diante é buscar esse conhecimento de Deus. Daqui por diante, Senhor, eu tenho orado na igreja e tenho pedido à igreja para orar comigo. Senhor, não para de trabalhar na minha vida. Não para, Deus, de trabalhar na minha vida. Não para, Jesus. Não para, Espírito Santo. Porque se a gente para, irmãos, atrofia. Tudo que se para, atrofia. Entende? Deus não quer que ninguém pare, porque a gente não para. A gente tem gás para gastar nesse mundo. A gente não para no mundo. As pessoas não param de pecar, não param de matar, não param de roubar, não param. Elas vão, mete a cara no mundo e com toda a força. Mas para Deus nós somos tímidos. Somos tímidos. Eu quero deixar esta palavra para a igreja. Tá? Mas eu não sabia que Deus ia falar isso para vocês. Não vim trazer isso de jeito nenhum. Foi quando eu começo a subir a escada e Deus disse: vá lá para eles, que eu quero dar um lugar melhor para eles. Entende? É para a glória dele, não é para a glória do pastor, nem Nova Vida, nem do pastor Azem, presidente. É para a glória de Deus, é para a glória de Deus. Deus quer fazer. Deus quer fazer. E eu disse para o pastor: não fica tímido. Acredita, há quase 40 e tantos anos atrás, 45 mais ou menos, eu entrei naquela imobiliária, sem nada, ainda trabalhava nos Correios. Eu disse: seu Arécio Ladeira, né? Não é isso, Ana? Assim, ele me olhou assim de cima e embaixo. Quem é o senhor? Disse: eu sou o pastor lá da igreja de Rocha Miranda. Ah, aquele galpão lá? Falei: pois é. E outra coisa, doutor Arésio, as telhas estão quebradas, está vazando, estou pagando aluguel lá, está tudo ruim lá, está ruim lá, o teto está quebrado. Ele disse: tá bom, pastor, esse mês mesmo eu vou dar uma geral, vou consertar lá. Eu disse: e a compra do galpão?
Passa lá e conversa com o meu advogado. Veja o jeito que você pode pagar. No mês seguinte, o bispo diz: tu está saindo de lá. Eu disse: ué, mas eu entendi, Deus está provando a minha obediência. Deus está provando a minha obediência. Um galpão na mão daquele, em Rocha Miranda, na principal Rua dos Rubis, 1715. Eu disse: está aqui, bispo, a chave. Para onde eu vou? Está indo para o Jabu. Bom, deve ter um galpão maior lá, né? Deus me botou numa salinha desse tamanho, com um púlpito de pano. Às vezes obedecer é provação. Eu disse: meu Deus do céu, lá tinha um galpão lá para mim, meu Deus, agora, olha onde ele me botou. A igreja já estava montada e eu estou lá numa salinha. Fica de pé. Abraão obedeceu. Abraão obedeceu. Ló não. Abraão diz: Ló, escolhe. Escolhe o que você quer, o melhor para você. Ele escolheu, mas ele escolheu mal. Às vezes, para obedecer, a gente é provado. Entende? Abraão foi provado. Deus provou Paulo, um homem perigoso, respeitado, agora um homem odiado, perseguido, sacrificado, fome, nudez. Às vezes, para obedecer, a gente paga o preço, mas o final da obediência é o galardão. Ser fiel até a morte, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A recompensa, irmãos, é o final, é o galardão, é coroa. Servir a Deus com alegria, servir a Deus com amor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por estar aqui. Obrigado por essa igreja. Ah, Senhor, esta igreja está em teus planos. Se ela permanecer humilde, obediente, quebrantada, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado. O que Deus tem preparado é maravilhoso, é glorioso. Permanece buscando a Deus, sendo fiel. Às vezes tem que pedir ajuda a Deus. Senhor, me ajuda a ser obediente, me ajuda a ser fiel, me ajuda a andar nos teus caminhos. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Me ajuda a ser fiel, me ajuda a ser obediente. Me ajuda a ser quebrantado. Quebra a minha vida. Faz do teu jeito. Porque a tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Obrigado, Jesus. Obrigado. Mandarabasuri cantarabashere mandarás. De barabasuri cantanabias de canturi palabashere canturi palabashema. De mandarabasuri cantanabias de canturi palabasuri cantarabashema. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Oh, eu te amo, meu Deus. Eu te adoro, Senhor, eu te adoro. Oh, Jesus.
Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer, 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 crescer. Desertos, Paulo passou, Moisés, Abraão, todos passaram. Tem que te aproximar de Deus, não te afastar de Deus. Não é maior. O que você está passando, o que você está vivendo não é maior. Deus é maior, Deus é maior. Ele está no controle. Deus está no controle. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai fazer. Deus vai me fazer andar sobre as águas. Cada vez, cante. Cada vez que a minha, não é para te destruir, é para fazer você crescer. É para fazer você crescer. A fé provada é para você crescer, glorificar a Deus. Nas montanhas e vales, desertos e mares, Que atravesso. Oh meu Deus, oh meu Deus. Minhas provações não são maiores que o meu. Diga, não vai me impedir. Diga, não vai me impedir. Não vai me impedir. Se diante não se abrir o mar, Deus vai me fazer sobre as águas, rompendo em fé. minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, rompendo em fé. Em fé, Diga com ousadia, ousadia, com ousadia. Coragem, coragem, coragem. Acreditando, acreditando no sobrenatural. No sobrenatural de Deus. Acredita no sobrenatural de Deus. colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Rompendo em fé, para terminar. Rompendo em fé. Diga, minha vida vai se revestir. Aleluia, seja revestido do poder de Deus. Seja revestido, seja fortalecido. Seja corajoso para servir a Deus. Coragem para servir a Deus. Dia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Para aí. A cada dia rompendo em fé. Todo dia. Fé provada todo dia. Deus te prova todo dia. A cada dia rompendo em fé. Não é todo mês, todo ano. 10 em 10 anos. A cada dia. Isso fala de crescimento. Fala de obediência. Andar com Deus a cada dia, todo dia. Amanhã acorda rompendo em fé. Amanhã acorda rompendo em fé. Quinta-feira acorda rompendo em fé. Dia 31 de dezembro, último dia do ano, acorda dia 1º rompendo em fé. Dia 2 de janeiro rompendo em fé.
dia 3, 4, 5, janeiro, fevereiro, março, abril, a cada dia, rompendo em fé, crescendo, 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 provado e aprovado, provado e aprovado. Obrigado, Jesus. Saúde ao Senhor com palmas, saúde a Ele. Rompendo